Fotografia não é mérito de um único criador. Desde o século XVI, várias pessoas agregaram processos que deram forma à fotografia como conhecemos hoje. Até atualmente, esta técnica de registro da realidade passa por mudanças. No final do século XX e início do século XXI, a presença da fotografia foi intensificada na vida das pessoas. A introdução da tecnologia digital facilitou o acesso à fotografia e permitiu que todos se sentissem como fotógrafos. Mas as mudanças não são só no sentido da proliferação da fotografia digital. A evolução também é no sentido da qualidade. A cada dia surgem novos equipamentos que possibilitam imagens cada vez melhores. É uma técnica que exige sensibilidade e olhar investigativo para nos surpreender a cada clique. Por isso, o assunto do artefato de hoje é fotografia contemporânea. Olá, começa agora mais um artefato, hoje falando sobre fotografia nos dias atuais. Para isso, nós recebemos aqui no nosso estúdio um dos grandes destaques da fotografia brasileira, reconhecido inclusive internacionalmente. É o fotógrafo Cláudio Edinger. Cláudio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar com a gente aqui no Artefato hoje. Prazer é meu. O Cláudio é autor de 14 livros fotográficos e também de um romance. Ele recebeu diversos prêmios e tem trabalhos expostos em coleções do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, do MAM, o Museu de Arte Moderna, do MIS, o Museu da Imagem e do Som, e da Pinacoteca, entre outros. Então, vamos conhecer mais sobre o nosso entrevistado. Eu sou Cláudio Edinger, sou fotógrafo há 38 anos e fui parar na fotografia porque era uma época muito rica, uma época que a gente tinha muito para dizer, não tanto por querer se expressar, mas querer descobrir quem a gente era. A gente passou nos anos 60 por uma crise de identidade muito grande, em que a gente cortou com a década de 50, que foi uma década muito careta, né, do fim da Segunda Guerra Mundial. E uma das formas de você não só se expressar, claro, se expressar é importante para entender quando você se expressa e coloca as coisas no papel ou numa imagem, né, você entende quem é você melhor, mas também para poder abrir o mundo da gente, poder, como eu fiz no Martinelli a primeira vez, bater nas portas, as pessoas abrirem, contarem a história da vida delas para a gente. E dentro disso a gente poder trazer uma síntese daquele momento e mostrar para as pessoas, falando, olha, esse cara é assim, mora ali, e é isso. Cláudio, você também é professor de fotografia contemporânea, então para a gente começar esse bate-papo, queria que você falasse para a gente como que você vê a fotografia nesse momento atual. Olha, para ver o momento atual, acho que você tem que voltar um pouquinho no tempo e entender como ela foi inventada. A fotografia foi inventada por pintores, por desenhistas, por artistas daquela época que queriam um instrumento para auxiliar eles a pintar melhor. Em vez de esboçar, porque antigamente os melhores pintores iam num Louvre e eram copiadores inscritos, você tinha que se inscrever no museu para ter entrada no Louvre para poder copiar os quadros de lá. Sim. Mas não eram todos que tinham isso e a pintura desde há muito tempo antes, ela vinha sendo auxiliada pela câmara obscura, que era um artefato que fechavam uma caixa, faziam um orifício, essa caixa refletia, se eu quisesse pintar o seu retrato, essa caixa colocada aqui refletia a sua imagem de cabeça para baixo ali. E aí eu colocava um papel e fazia um esboço, que aí eu mais ou menos já sabia as dimensões, né? Facilitava muito, era um artifício para auxiliar a pintura. Sim. Então a fotografia foi inventada como um artifício de auxílio à pintura. E aí depois que foi inventado, o pessoal percebeu, falou, oh, espera aí, isso aí dá para a gente fazer uma foto de um castelo, de uma paisagem. E isso foi expandindo no começo. E foram fazendo esse tipo de trabalho. E a pintura passou por uma revolução, coincidentemente, eu acredito que por causa da fotografia, a pintura saiu do Renascimento, que era tudo perfeitinho, maravilhosamente pintadinho, acabadinho, né? Entrou no impressionismo, Sim. que era uma coisa muito mais flexível, muito mais... o Monet pintou um dos quadros mais famosos do impressionismo, o Nascer do Sol,
rapidamente, ele queria registrar, como um fotógrafo mesmo, ele queria registrar o sol nascendo, né? Então ele fez um esboço de um quadro. E isso escandalizou o pessoal da academia, porque não era bem acabado, eram impressões, né? E aí, quando eles fizeram a primeira impressão impressionista em 1874, o crítico satiricamente chamou isso de os impressionistas, entendeu? Assim, meio irônico. Querendo impressionar, né? E isso, junto com a fotografia, se você for investigar os impressionistas, todos têm um vínculo com a fotografia. Até antes, os pintores tinham amigos fotógrafos que faziam as fotos e eles aproveitavam as fotos para os quadros. Né? E a fotografia foi meio que crescendo como uma sementinha que foi plantada junto de um carvalho, né? Um tipo de uma vinha que foi crescendo junto com o carvalho, que agora a fotografia, nesse momento que a gente vive, já há alguns anos, mas agora cada vez mais, essa vinha virou uma árvore muito grande, quase tão grande quanto esse carvalho que é a pintura. Sim. Né? Então, o que está acontecendo é que você está descobrindo que a fotografia passa a ser a pintura do século XXI. Sim. Inclusive, a gente tem fotografias que são vendidas por um preço enorme, do jeito que grandes quadros também. Exatamente. Né? Essa tendência vai só aumentar. Né? Porque a gente está no começo de tudo isso. Então, às vezes é meio difícil para as pessoas entenderem que a fotografia, você fala, mas espera aí, o cara foi lá em casa, fez umas fotos num prato de comida, isso também... Existem duas coisas aí, né? Existe a fotografia que é funcional, que serve para um objetivo final de uma revista, de uma empresa, de um restaurante, do que for, né? De um casamento, de um evento. Essa fotografia funcional. É como você pegar um texto e fazer uma escritura de um imóvel. Isso não é literatura, isso é escrita, mas não é literatura. Sim. Isso é um documento, sabe? É uma utilização funcional do texto. Um escritor, um romancista, pega essa mesma escrita e transforma num livro, transforma em prêmio Nobel da literatura, né? Sim. Ou em poesias maravilhosas. E a fotografia é a mesma coisa. O Willem Flusser, que é um filósofo que morou no Brasil muito tempo, tcheco, morou no Brasil muito tempo, escreveu um livro, Filosofia da Caixa Preta, que é sobre isso. Ele fala que a primeira revolução cultural da humanidade foi quando a escrita foi inventada. E a segunda revolução é agora, quando inventaram a fotografia. Com a imagem. Então, para você entender a importância da fotografia. Então, o que está acontecendo? Fotógrafos, romancistas, ou poetas, ou pintores, são várias... Não dá para você classificar levando em conta o que aconteceu no passado. Tudo que está acontecendo agora é novidade. Sim. Tem muitos... A fotografia, ela se expandiu em vários... A fotografia não funcional, a fotografia como uma maneira de se expressar como arte, ela se expandiu e está se expandindo cada dia. Sim, até aproveitando isso que você está falando para a gente, Cláudio, no seu site mesmo você define o seu trabalho como fine art. Fine art. Fine art. O que é essa fine art? Fine art é a fotografia autoral, né? Que no Brasil esse termo ainda não foi devidamente explorado, mas a fotografia autoral é a fotografia que você olha e reconhece um autor. Né? O Sebastião Salgado, o Mário Cravo, o Miguel Rio Branco, o Cássio Vasconcelos, a Cláudia Jaguaribe. A gente tem um pool de talento sensacional. E são fotógrafos autorais. Você olha aquela imagem e fala, pô, isso aí é dele. Sim. Essa é dela. Já está mais próximo dessa visão artística realmente da fotografia. Isso é o que na minha opinião, o que mais interessante tem sido feito na fotografia e no mundo inteiro. Né? No mundo inteiro. Na China, tem fotógrafos, artistas fazendo coisas inacreditáveis. É o que afasta a fotografia desse aspecto mais funcional que você comentou. Né? Porque mesmo a pintura, o cara pode chegar num cabeleireiro e desenhar um corte de cabelo. Né? Eu estava vendo outro dia na televisão, um cara foi para o interior da África, né? E tem uns caras que fazem o corte
desenham, né? Aquilo é pintura também, mas não é necessariamente uma expressão aprofundada da pintura, né? Sim. Porque eu acho que quando você tem toda uma cultura por trás do trabalho que você faz, né? Toda uma história da arte por trás do que você faz, ela tem muito mais impacto, né? Sim, com certeza. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua esse bate-papo sobre fotografia contemporânea aqui com o Cláudio. Então, continue com a gente. Estamos de volta com o Artefato e hoje o nosso tema é fotografia contemporânea. Aqui comigo no estúdio está o fotógrafo Cláudio Edinger. Cláudio, no bloco anterior a gente comentou um pouco sobre como todo mundo é um pouco fotógrafo hoje em dia, até algo que ocorreu porque os celulares, por exemplo, todo celular tem câmera hoje em dia, todo mundo de alguma forma se sente um pouco fotógrafo. E a brincadeira é que você não tem um celular que tem câmera. Você tem uma câmera que faz ligações celular, telefônicas, né? As pessoas usam mais o celular para tirar foto hoje em não, dia e do o que cara falar, não troca né? de celular porque não está conseguindo falar no telefone. Ele não troca porque ele quer mais megapixel. Sim. E como que você vê essa mudança de todo mundo se sentir um pouco fotógrafo? Isso interfere na fotografia? Eu acho que interfere muito e positivamente, porque o Walter Benjamin, no começo do século XX, ele dizia que no futuro o analfabeto não vai ser mais quem não sabe ler e escrever, vai ser quem não sabe ver uma foto. Olha, sim, isso há 100 anos atrás, sim, o cara já tinha essa visão. Era visionário nesse sentido. E o que está acontecendo, as pessoas estão se alfabetizando imageticamente. Uhum. Todo mundo bate foto hoje. E entende, é como escrever um texto, entende que existe uma forma de fazer um texto ou de bater uma foto, existe outra. Sim. Né? E a diferença entre um artista da fotografia e um amador, né? Uma pessoa que tem uma câmera no bolso, é treino, muito treino, muito treino. Você pode ter um piano na sua casa e você pode tocar o Bife ou música dos Beatles muito bem, mas para tocar num concerto é o mesmo piano. Sim. Né? Uhum. O cara pratica horas e horas e horas. Por que fotógrafo tem um trabalho diferenciado que vende por 4 milhões de dólares e o seu telefone também bate uma foto, talvez até do mesmo lugar, e não vale nem R$1? Sim. Né? Porque é isso, é o treino, é o envolvimento, é o estudo. Sim, e como que, mesmo que seja, você acredita que essa mudança, ela, por exemplo, ajude também as pessoas a ter um olhar um pouquinho mais apurado sobre a realidade, mesmo que seja aquele prato de comida que você tira foto para pôr no Instagram? Sim, absolutamente. Absolutamente. Não é só isso. Você compartilha muito, você publica muito as coisas. Uma foto feita é uma coisa, uma foto publicada é uma outra coisa completamente diferente. Ela ganha um outro sentido, não importa se você é amador ou profissional. Essa publicação é revolucionária. Sim. Porque você passa a enxergar aquela imagem com 1000 olhos. É diferente do que você olhar e ter uma relação particular, né, sua com a imagem. Passa a ter uma relação universal. Sim. E é essa universalidade que é a força da fotografia. Falando um pouquinho do seu modo de fotografar, quando um fotógrafo ele registra uma imagem, ele coloca nessa imagem, nesse registro, um pouco da visão de mundo dele sobre o mundo realmente. Não, é uma né? pesquisa. Um fotógrafo artista é como um cientista buscando a cura do câncer, a cura da AIDS, de qualquer coisa. Cada foto não é aquela foto que vale, é toda a história que vai por trás daquela imagem. Tudo que você vem aprendendo em termos de composição, de luz, de enquadramento, de edição, que é muito complexo. E é isso que é a revolução para a gente, fotógrafo que faz trabalho autoral, e que as pessoas estão começando a cada vez mais entender e apreciar isso, né? Tudo que está envolvido, porque é muito complexo o processo. Sim. Não adianta ter uma máquina que foca sozinha e que você aponta e faz uma imagem, que tem muita
muita coisa envolvida em cada imagem que a gente faz. Na hora que você faz um clique, você pensa nessa visão que você vai transmitir para as pessoas? Não, porque é meio automático. Já é parte de um processo, entendeu? Quando você senta no piano, depois de ter praticado 8 horas por dia, você não pensa o que o bar, como que era, o que está escrito ali. Os seus dedos já sabem, entendeu? É uma coisa automática, né? Sim. Tem uma história que eu gosto de contar muito do Picasso, que foi jantar com um colecionador. E aí ele acabou um pouco o assunto, ele tinha um guardanapo em branco de papel, ele pegou empresta a caneta, o cara emprestou a caneta, ele fez um desenho, né? Aí o cara falou, putz, que lindo isso, que lindo, Picasso, eu quero isso. Ele falou, tá bom, vamos no negócio, deu um preço de Picasso, né? Sim. O cara falou, mas pô, você fez com a minha caneta em 5 minutos? Ele falou, 5 minutos que tem 50 anos de pesquisa, de trajetória para chegar aqui, entendeu? É isso. Exato. Bom, e já que o nosso tema é fotografia, a Juliana Ramos foi conferir uma técnica chamada Light Stencil, que foi assunto de um workshop realizado aqui em Bauru, na Oficina Cultural Glauco Pinto de Moraes. Olha só. Hoje a gente vai conhecer um jeito diferente de fotografar, uma técnica que se chama Light Stencil. Já ouviu falar sobre isso? É o que você confere agora. Quem vai nos apresentar essa técnica é o fotógrafo Oshiro. Oshiro, até pra gente começar a entender esse processo todo, o que é o Light Stencil? O Light Stencil, na verdade, é uma técnica que ela deriva do grafite, né? A gente pega um molde vazado, os grafiteiros, na verdade, eles usam para pintar paredes mais rápido, só que a gente transpõe ele para fotografia utilizando luz ao invés de tinta. Então eu posso utilizar ou um flash por trás desse molde, ou mesmo uma lanterna e pintando, só que eu gravo ele na fotografia, né? Mas aí eu tenho vários métodos que eu posso utilizar, tanto isolar o fundo e só aparecer o grafismo, né? Utilizar a lanterna para fazer desenhos à mão livre, transformar em animações e assim por diante. Aí é a criatividade quem manda. Legal. Agora, para quem em casa viu, achou interessante, quer usar a criatividade, pensar em diferentes formas de colocar na prática o Light Stencil, como é o passo a passo para se fazer? Tá, o primeiro passo do Light Stencil, na verdade, é se definir aqui o molde, na verdade, né? O que eu quero comunicar, qual vai ser a ilustração que eu vou utilizar. A partir desse momento eu pego uma folha de cartolina, um papel, na verdade cartolina é fina, um papel Paraná ou um triplex, no caso desse aqui nosso. Então pinto ele de preto, né, para a luz não atravessar, porque o papel é bem fino. Então ele vai segurar e só vai vazar essa imagem aqui. Vazando essa imagem apenas, eu preciso de uma câmera que me dê a opção de uma captura com bastante tempo, né? Então uma foto dura 10, 15, até 30 segundos. Então posiciono no enquadramento, a pessoa que vai fotografar conta até 3, por exemplo, e dispara. A pessoa dispara o flash ou passa a lanterna atrás para pintar, sai da cena. E aí eu tenho o Light Stencil pronto. Se eu quero que a pessoa apareça, eu disparo mais um flash ou eu passo a luz na pessoa para ela aparecer. A foto é disparada uma única vez? Isso, aí com duração mais comprida, por exemplo, 15 segundos, 30 segundos. Depende do tempo que a ilustração ou quantas gravuras eu vou utilizar para compor a imagem, né? Agregar a imagem, na verdade. Então, no caso dessa aqui, foram 15 segundos entre posicionar o stencil, fazer a gravação dessa nuvem e o raio, depois disparar um último flash que é para congelar a modelo ali com a mão. É importante que eu tenha um ambiente um pouco mais escuro ou que eu tenha a opção de controlar mesmo, apagar todas as luzes, num quarto fechado e tudo mais. Bom, o Artefato então vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua esse bate-papo sobre fotografia contemporânea e conhece também mais um pouco sobre o trabalho do Cláudio Edinger. Então, continue com a gente. Estamos de volta com o último bloco do Artefato, falando hoje sobre fotografia contemporânea. Aqui comigo no estúdio está o fotógrafo Cláudio Edinger. Cláudio, nas suas pesquisas fotográficas você utiliza bastante as câmeras de grande formato. Explica pra gente o que é uma câmera de grande formato, porque ela parece uma técnica bastante analógica, diferente de tudo que a gente falou até agora. Não, mas é analógica. É analógica. É uma câmera que, enfim, no começo, quando as máquinas foram inventadas, elas eram desse tamanho. É lambe-lambe. Tem a parte do filme, tem um fole
e tem a parte da lente. Quando elas estão paralelas, está tudo em foco. Quando você faz o tilt ou o shift, né? Tanto é que tem um aplicativo para o iPhone chamado Tilt Shift, que faz exatamente isso. E aí você cria o que eu gosto, o que sempre foi a minha pesquisa desde o começo, mas que eu só comecei a desenvolver mesmo com a máquina de grande formato, que é o foco seletivo. Legal. O foco seletivo numa imagem mostra a imagem para você como a gente vê as coisas. Você vê as coisas com foco seletivo. Você não vê tudo focado. Ninguém vê tudo focado. Exato, você era tá isso me que eu ia olhando, explicar. Isso que eu ia explicar para o pessoal. Foco seletivo é quando você tem uma imagem que ela não está inteira nítida. Você tem algumas áreas de desfoque. Tem um detalhe né? em realce, que é o que me interessa. E por que te interessa foco seletivo? Porque a fotografia é síntese. Se a gente fizer uma fotografia aqui desse estúdio e falar, olha, esse é o estúdio, aí o cara pode falar, que legal o estúdio. Mas não é uma grande mentira, porque seu estúdio não é aquela fotografia. Seu estúdio, além de ser tridimensional, ele tem uma visão de cima. Se fizer uma foto de cima, é uma foto do estúdio. De lá é uma foto do estúdio, daqui é uma foto do estúdio. Não tem limite. Então, uma foto pode representar o que é esse estúdio e ela é uma síntese do nosso papo, de tudo que se passou aqui. Sim. Mas ela não é, nunca, né, vai de fato ser o estúdio. Então a foto é uma síntese. E me interessa achar a síntese dentro da síntese. Né? Eu acho que talvez venha com o tempo, com a pesquisa. Né? Sim. E a grande formato ajuda muito nesse sentido. É um artefato, que é o nome do seu programa, né? É um artefato de aprimoramento do olhar. Até aproveitando o seu trabalho, você fotografa as coisas mais distintas. Você já fotografou cidades como Veneza, São Paulo, Rio de Janeiro. A gente tem fotos do Carnaval, por exemplo. O que te atrai na hora de escolher algo para fotografar? Olha, no começo me interessava muito. Eu sempre fui hippie. Eu nunca me enquadrei. Eu sempre me senti um marginal. Então eu fui procurar assuntos que me explicassem quem eu era, né? Porque você é, de uma certa forma, não tem muita explicação. E a fotografia é isso, é um espelho. A fotografia permite você parar o tempo e poder entender e analisar aquilo. Né? Sim. Então eu fui parar em pequenos universos. O edifício Martinelli era um pequeno universo riquíssimo, um prédio riquíssimo de São Paulo que virou uma favela. Então, ele já em si já tinha essa coisa da ambiguidade nacional. O Brasil é a capital mundial da ambiguidade. É um país completamente paradoxal, onde você tem alemães no sul e escravos no sertão da Bahia e italianos em São Paulo. É uma coisa incrível, né? A riqueza cultural do país, eu acho que o país vai dar muito certo, sempre vai dar, por essa mistura. Desde o começo, meu trabalho foi em pequenos universos, né? Sim. Só que esses pequenos universos foram crescendo, né? Então eu fui para o Martinelli, do Martinelli fui para uma comunidade pequena de excêntricos, malucos, os judeus ortodoxos do Brooklyn, que vivem num mundo completamente particular e próprio, né? Ignorando o resto do mundo. É sensacional isso, né? E de lá eu fui parar numa comunidade de artistas, outro pequeno universo, tentando encontrar a identidade do Cláudio, né? Que é um carioca que morou em São Paulo, que foi parar em Nova York, que é filho de alemão com russo. Que é formado em economia. Que é formado em economia e trabalha como artista, entendeu? Então, tentando entender esse meu lugar e quem eu era. De lá, do Chelsea, eu fui parar num asilo, fui parar em Venice Beach antes, que enfim é uma continuação do Chelsea, mas aí fui parar dentro de um asilo de doentes mentais, e aí desses doentes mentais fui continuar essa pesquisa da loucura propriamente dita, explícita, né? Você vê que eu fui caminhando em direção a esse asilo, desse asilo eu saí para o carnaval, que é a loucura aceita por todo mundo. Você pode fazer o que você quiser no carnaval, que é absolutamente aceito. Sim. Se você vier trabalhar vestido de mulher aqui, os caras vão falar, esse cara ficou louco, né? Ou, mas no carnaval tudo bem. No carnaval é a coisa mais normal do mundo, entendeu? Então aí do carnaval eu fui parar na Índia, que é um lugar absolutamente maluco. De lá fui para Cuba, que é o país mais louco que existe, né? O Museu do Socialismo, né?
E aí de lá fiz um trabalho sobre Nova York, que é a minha cidade durante 20 anos. De lá fui para o Rio, que é onde eu nasci, nunca morei. São pequenos universos. E é uma diversidade que não deixa nunca você entrar numa zona de conforto também, né? Mas aí essa busca pela identidade, né? É engraçado porque eu falo muito isso, que meu trabalho é uma busca da identidade. Aí um cara falou, escuta aí, você nunca encontrou? Você já rodou o mundo? Cadê a sua identidade? Eu falei, encontrei. Minha identidade é procurar minha identidade. É tudo isso. É tudo isso. Cláudio, tem uma frase de um fotógrafo que a gente selecionou aqui, o Henri Cartier-Bresson, que ele diz que fotografar é colocar na mesma mira a cabeça, o olho e o coração. E para você, o que é fotografar? Olha, fotografar é você conseguir mostrar um pedaço da alma, de quem a gente é. O maior mistério que existe é quem a gente é, por que a gente está aqui, o que é isso, né? Existe vida depois, sabe? Para mim, a fotografia prova que existe vida depois da morte. Sim. Porque o que você vê numa fotografia não existe mais. Já morreu, né? Por assim dizer. O momento que eu cheguei aqui para gravar a entrevista, nunca mais vai acontecer. Já morreu, já passou. Já morreu, passou. Quem tirou uma foto daquele momento, a gente tem guardado aquela lembrança, mas o momento já era. Sim. Então a fotografia é muito isso, é um espelho da alma, quem a gente é. E quando ela é universal, ela não é só o espelho da minha alma. Quando você olha uma fotografia e você se identifica e te diz alguma coisa, é um espelho da sua alma. Também. E a gente busca essa fotografia final que reflita o que é o universo. É a busca de todo artista, é essa, né? Sim. Cláudio, queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente no Artefato. Passou super rápido esse bate-papo. Obrigado. E já deixar o convite feito para você voltar, te desejar muito sucesso. Obrigado. E realmente volte para visitar a gente. Eu volto. Lembrando que o Artefato também é feito com a sua participação aí de casa. Envie sugestões, comentários e perguntas pelo Facebook, pelo Twitter e também acessando o nosso portal. Eu te encontro no próximo programa. Até mais!